Bom dia, alunos do quinto ano. Hoje, terça-feira, aula de História. Nós vamos trabalhar da página 202 a 205. Vamos começar a falar do cidadão na Grécia Antiga. Bom, em Atenas, na Grécia Antiga, por volta do século V a.C., já existia democracia. Os cidadãos participavam diretamente das decisões políticas, mas, no entanto, não eram todos considerados cidadãos. Apenas homens livres, filhos de pai e mãe ateniense, nascidos em Atenas e maiores de 18 anos. Alguns grupos eram excluídos da participação política na cidade, como as mulheres, os estrangeiros e as pessoas escravizadas. Bom, vamos falar um pouquinho da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela foi criada na França no século XVIII, após um período de luta para que todos os cidadãos fossem considerados iguais perante a lei e tivessem os mesmos direitos. No dia 26 de agosto de 1789, foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento que descreve os direitos dos povos franceses. Bom, na página 203, nós vamos falar um pouco mais sobre a declaração. Ela é considerada um dos documentos mais importantes da história, foi um dos primeiros a levar em conta a igualdade entre os cidadãos perante a lei, garante a participação política, a cor da pele, a origem, a crença religiosa e etc. Bom, existem duas perguntas na página 203, que é: releia novamente os artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na página 199, depois responda as questões. Bom, de acordo com esses documentos, todos poderiam agir de maneira que quisessem? Bom, a liberdade, ela era garantida, mas garantida a quem? Aos cidadãos, desde que eles respeitassem outras pessoas. Seria esta a resposta. Na letra B, atualmente é comum as pessoas exporem suas ideias nas redes sociais, em aplicativos de mensagens ou em uma conversa entre amigos. O que está exposto no artigo 11 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é considerado um dos bens mais preciosos do ser humano. Por que esse artigo é tão importante? O artigo ele defende a livre expressão de ideias e de opiniões, por isso é importante. Bom, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o termo cidadão não se refere aos seres humanos de maneira geral. A gente já sabe disso, e sim aos homens. As mulheres não tinham direitos nessa época. Na página 204, a gente continua o assunto, Essa declaração, ela excluía as mulheres, as crianças, pessoas escravizadas, pessoas pobres, pessoas com necessidades especiais, Pois todas elas dependiam de outras para sua sobrevivência, para sustentá-las, Elas não eram livres para tomar as decisões então. Então, na 204, tem uma escritora francesa que viveu na época em que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi escrita. Em 1791, Olympe escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Então, ela buscou fortalecer o papel da mulher na sociedade francesa, e a igualdade, direitos entre homens e mulheres, Os artigos inseriam a mulher como uma cidadã compartilhando os mesmos direitos e deveres que os homens. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, entre os anos de 1914 e 1918 e depois em 1939 a 1945, vários países se envolveram, entre duas grandes guerras mundiais, e a declaração ela ficou sem valor, Durante a guerra, os direitos foram totalmente desrespeitados. Aí, em 1948, foi criado um novo documento. A Declaração dos Direitos Humanos também incluiu que todos têm o direito de ser diferentes, sem serem vítimas de preconceito ou discriminação. Então, a gente já fala da questão do preconceito desde 1948. Isso é garantido na Declaração dos Direitos Humanos, que até hoje ainda não é respeitada, gente? Na página 205,
Nós vamos observar as imagens, né, para responder a questão. Aí na página 205 nós temos: todos são iguais perante a lei, né? E todos têm direito a ser diferentes, sem preconceitos e sem discriminação. São duas imagens. Como é, então, para ser igual ou para ser diferente? Bom, na segunda imagem, o menino maluquinho faz a seguinte pergunta: como é, então? É para ser igual ou para ser diferente? Como você esclareceria para o menino maluquinho essa dúvida? Bom, a gente teria que falar que todos têm direito, né, de ser diferentes e manter suas características pessoais, como cultura, religião, gostos, ideias, políticas, né, jeito de ser e etc. Então, aqui encerra a parte que eu determinei para vocês, para essa semana. Então, a tarefa de vocês vai ser ler da página 205, preconceito e discriminação, né? Até a página 210 e responder as questões que estão na apostila. Beijos e até a próxima aula.